Bem-vindos a mais um Checkmate no Novum Canal, onde quinzenalmente olhamos para o mundo mágico das 64 casas. E começamos a olhar para os campeonatos nacionais de jovens de partidas clássicas realizados em Fátima entre 10 e 14 de abril. Com os resultados já consolidados, são assim conhecidos os novos campeões nacionais de jovens desta variante. No final da competição, onde cerca de 200 jovens competiram pelos títulos nos diferentes escalões, há novos campeões nacionais. No escalão sub-8, venceu Gonçalo Bento com um registro de 7 vitórias em 7 rondas. Na segunda posição ficou Filipe Oliveira, com 6 pontos, e José Brito, do Colégio de São João de Brito, completou o pódio, acompanhando assim os dois xadrezistas da Escola de Xadrez do Porto, o Colégio Efanor. No escalão sub-10, Maxime Farima, do Independente Futebol Clube Torrense, triunfou e levou para casa o título, seguido de Roman Balic, da Associação de Residentes de Telheiras, e de Tiago Antunes, do Núcleo Sportinguista de São Miguel. Neste escalão participou o jovem pardense Tiago Frutuoso, com o xadrezista da Escola de Xadrez do Porto Colégio Efanor, a terminar na oitava posição com 4,5 pontos, fruto de 4 vitórias, um empate e uma derrota. Sofia Valente sagrou-se campeã do escalão sub-12 com um total de 6 pontos, sendo o segundo classificado o seu colega de equipa Miguel Rocha com 5,5 pontos. Os dois xadrezistas da Escola de Xadrez do Porto Colégio Efanor tiveram a companhia no pódio de Xin-Na Shang, do grupo de xadrez da Alequine. No escalão sub-14, mais um triunfo de um xadrezista da Escola de Xadrez do Porto Colégio Efanor, neste caso Daniel Silva, o qual, com 6 pontos, se superiorizou a David Farias e Eduardo Ferreira, segundo e terceiro classificados, ambos com 5 pontos. Pedro Machado Ferreira, aluno da Escola Secundária de Penafiel, participou neste escalão e, com um total de 3 pontos somados, ocupou a 19ª posição. Rodrigo Paiva, também da Escola de Xadrez do Porto Colégio Efanor, assegurou o título no escalão sub-16, terminando com um total de 6 pontos e uma vantagem de 1 ponto sobre o segundo e terceiro classificados, respectivamente Gustavo Ribeiro, do Clube Atlético Tessera, e de Rodrigo Basílio, do Centro Cultural e Desportivo Corvos do Lis. No escalão sub-18, novo domínio dos xadrezistas da Escola de Xadrez do Porto Colégio Efanor. Filipa Pipiras é a nova campeã nacional ao terminar com 6 pontos, seguida de Miguel Cismeiro, este com 5,5 pontos. Ricardo Torres, do Núcleo Sportinguista de São Miguel, ocupou a terceira posição com 3 pontos. Por fim, no escalão sub-20, o mestre FIDE Bruno Martins, da Associação de Xadrez A Torre de Montemoro Novo, foi o grande vencedor, terminando com 6,5 pontos. Paulo Monteiro foi vice-campeão, com o xadrezista do Amanhã da Criança a somar 5 pontos e José Santos, do Clube de Xadrez A2D, ocupou a terceira posição com 4,5 pontos. E assim foram conhecidos os campeões nacionais jovens na variante partidas clássicas, com a cidade de Fátima a receber mais de 200 xadrezistas. E na sequência do desempenho no Campeonato Nacionais de Jovens e também em outras provas, entretanto realizadas, Filipa Pipiras, Miguel Cismeiro e Pedro Silva alcançaram o grau de mestre. No caso de Miguel Cismeiro, este passou a ostentar o título de mestre nacional depois de manter um LFIDE superior a 2.200 pontos em 6 listas consecutivas. Quanto a Filipa Pipiras, a jovem xadrezista da Escola de Xadrez do Porto Colégio Afanor atingiu o título de mestre FIDE feminina depois de alcançar 2.100 pontos de LFIDE. Já Pedro Silva, xadrezista do Vitória Sport Clube, alcançou o título de mestre FIDE com o seu desempenho no Magistral de Vila Zahara 2022, onde o jovem vimaranense terminou na terceira posição, atingindo assim os 2.300 pontos de LFIDE e consolidando o seu estatuto como um dos mais promissores talentos do xadrez nacional. E continuando a olhar para o xadrez nacional, na passada segunda-feira, dia 25 de abril, terminou mais uma edição do Open Internacional Queima das Fitas 2022. O vencedor foi o grande mestre argentino Daniel Campra, o qual totalizou 6,5 pontos somados em 7 possíveis. O xadrezista do Clube de Xadrez A2D é presença frequente nos torneios do circuito nacional e conquistou assim mais um título nos tabuleiros do torneio organizado pela secção de xadrez da Associação Académica de Coimbra entre os dias 22 e 25 de abril. Na segunda posição ficou Tomás Santos, da Academia de Xadrez Cidade Curiosa, o qual terminou em igualdade pontual com o vencedor, mas com um pior desempenho nos critérios de desempate.
O mestre FIDE José Guilherme Santos, do grupo de xadrez Alequim, concluiu este torneio com 6 pontos e encerrou o pódio da edição de 2022 do Torneio de Partidas Clássicas de Coimbra. Mais de 130 xadrezistas participaram neste regresso do xadrez à eterna cidade dos estudantes, com 13 nacionalidades presentes, havendo incerteza quanto ao vencedor final até à última ronda. Também no dia 25 realizou-se o torneio Cidade Braga Dia da Liberdade 2022, com um torneio de partidas semi-rápidas organizado pela Academia de Xadrez Cidade Curiosa, a contar com mais de 7 dezenas de xadrezistas. O mestre internacional André Ventura Sousa confirmou o seu favoritismo inicial e, com 7,5 pontos conquistados em 8 possíveis, venceu este torneio. O valonguense, xadrezista do Clube de Xadrez da Escola Profissional de Gaia, registou 7 vitórias e um empate, superando o mestre FIDE José Padeiro, com este a terminar com 7 pontos e a ocupar a segunda posição. O pódio ficou completo com a terceira posição de Pedro Silva, com o jovem do Vitória Sport Clube a assegurar esta posição, fruto dos 6 pontos somados. E este fim de semana, mais precisamente no sábado, dia 30 de abril, decorreu o Campeonato Nacional por Equipas na variante partidas semi-rápidas. O pavilhão do Sport Operário Marinhense recebeu os principais xadrezistas nacionais e internacionais numa luta pelo título coletivo, onde a Associação de Xadrez da Torre de Montemoro Novo partia como favorita. No próximo checkmate, iremos olhar com atenção para os desempenhos das diferentes equipas nesta prova coletiva. A terminar, também uma nota para a realização da quinta e última etapa do primeiro Campeonato Felgueiras Xadrez, o qual decorreu também no sábado, dia 30, e do qual daremos nota na próxima edição deste checkmate. No xadrez passo a passo de hoje, vamos olhar para o tabuleiro e tentar perceber formas de analisar e também encontrar as melhores soluções para alcançar a vitória. No tabuleiro temos uma situação em que as peças brancas têm a possibilidade de alcançarem uma vitória, mas para isso terão de tomar as melhores decisões. Há talvez a tentativa de mexer o rei, mover o rei para tentar alcançar os peões, o qual não é de todo o melhor lance. Neste caso, iremos efetuar alguns lances de espera. O primeiro, neste caso, mover o bispo para a casa C6, obrigando as pretas a moverem a peça disponível, neste caso o peão posicionado em F5. Como estando, não podendo mexer, neste caso, o peão, não podendo também mexer o rei preto em H1 nem o peão em H2, resta mover o peão para F4. Agora, as peças brancas irão proceder à captura do peão posicionado em E4 e agora efetuar cheque. É a vez das pretas. O lance de defesa, neste caso, é apenas um, com o peão a movimentar-se para a casa F3. Defende o cheque. E agora as peças brancas, com o bispo a efetuar a captura, neste caso do peão posicionado em F3, alcança checkmate, alcançando também a vitória. Houve aqui a necessidade não de capturar de imediato, dar tempo e também analisar, vendo quais foram os lances que foram forçados para as peças pretas e assim alcançaram a vitória e podemos evoluir passo a passo no tabuleiro. Estamos de volta a este checkmate para a entrevista com Luís Soares. Ele é xadrezista do Núcleo Sportinguista de São Miguel, uma equipa que este ano irá competir na primeira divisão nacional e, além disso, tem também um enorme trabalho já de divulgação, ensino e promoção de xadrez na ilha de São Miguel e principalmente nas escolas. Luís, agradecia-lhe desde já o tempo que nos dedica para falar sobre xadrez e começávamos exatamente por este feito único do xadrez açoriano, a subida da equipa do Núcleo Sportinguista de São Miguel à primeira divisão nacional. Foi um título, uma conquista difícil? Eu ainda não acredito que a gente conseguiu, para ser sincero. Aquilo era tão improvável que acontecesse que nem fazia parte dos meus planos, para ser sincero. Nós tínhamos a nossa equipa normal, com os jovens da formação também a jogar de vez em quando. Na altura, devido ao Covid, estávamos a jogar no formato híbrido, não é? Através do computador, com o árbitro Paulo Rocha por cá. E, à medida que os jogos foram passando, as coisas foram acontecendo e lá subimos para a primeira divisão. Agora, claro, vamos ser realistas. A probabilidade de descermos é 99%, mas é muito bom porque está a ajudar também a dinamizar o xadrez cá nos Açores, não é?
Um dos pontos que referiu foi a formação de jovens. É fácil formar jovens nos Açores, num plano de isolamento, algum isolamento geográfico e também onde muito dificilmente muitos grandes mestres vão jogar se não tiverem um forte apoio financeiro? Não é fácil, não. Definitivamente não é fácil. É assim, ainda por cima, neste momento eu estou a trabalhar com xadrez, não é? A tempo inteiro. E uma coisa que eu tenho que ter sempre muito cuidado é no tipo de aulas que eu dou, de modo a que o pessoal também não se desinteresse. Porque, por exemplo, a ideia que eu tenho é que a realidade aí em Portugal continental é um pouco diferente. Só um segundo. Isto por causa aí da voz. A realidade aí em Portugal continental é um pouco diferente. Isto porque muitas vezes, por exemplo, os mestres FIDE, mestres internacionais, dão as aulas e, ok, vão direto ao assunto, amigo, se tu apanhas porreiro, se tu não apanhas desistes, não é grave porque vai aparecer outra pessoa. Cá nos Açores não é bem assim. Quando aparece alguém interessado, a primeira pergunta que eu tenho de fazer é: queres competir ou não queres competir? Se disserem que não querem competir, eu já vou fazer um plano de treino diferente para aquela pessoa, tendo em vista que eu não quero que ela desista. E o que é que eu faço? Aproveito aquele jogador que não quer competir para ajudar os outros, mais recentes ou novos, que querem competir, a evoluírem também e sempre tendo o cuidado de fazer com que o pessoal esteja super motivado para continuar a treinar. E outra coisa que também não é fácil é a própria mentalidade das pessoas, porque aí também acontece. Há pessoas que não acreditam que o xadrez é um desporto, não é? Isto aí eu sei que acontece, mas aqui é quase regra. E então são frequentes as conversas barra discussões que eu tenho com pais em que dizem: olha, desculpe lá, mas pode dizer o que quiser, o xadrez não é um desporto. E eu: certo, ok. Bem, vamos a isso outra vez. Não é? E lá tenho de fazer o discurso, a tentar convencer as pessoas, a explicar como a federação, etc. E o facto das pessoas, muitas vezes, não acreditarem que o xadrez é um desporto, também complica, porque os encarregados de educação depois dão prioridade a outras modalidades em relação ao xadrez, o que é muito mau, porque, na minha opinião, o xadrez, eu não tenho filhos, mas eventualmente um dia terei, e eu acho que o xadrez é daquelas modalidades que é obrigatório e conciliada com outra atividade mais física, porque não, o futebol, outra coisa qualquer, faz com que os jovens consigam desenvolver-se corretamente, não é? E não é fácil, definitivamente. Em relação aos mestres, para trazer para cá, epá, para ter mestres cá é preciso normalmente dar condições que não é necessário dar aí em Portugal continental. Por exemplo, nós tivemos 5 edições, não sei se foram 5 ou 6 edições do Azores Open. E para termos os grandes mestres internacionais, era necessário pagar viagem, alojamento, a inscrição, eu nem sei se a alimentação, ou seja, é preciso oferecer tudo. E a ideia que eu tenho é que, por exemplo, ainda há dias atrás estive no Open da Queima das Fitas e o torneio estava forte, estava muito interessante, 130 participantes, e eu penso que não há necessidade aí em Portugal continental de estar a pagar tanto. Ou seja, muitas vezes sai extremamente caro trazer jogadores deste nível e para mim não é claro que seja tão benéfico dadas as despesas, não é? É claro, um GM é fantástico, mas a abordagem que nós temos tido assim nos últimos tempos é oposta, ou seja, em vez de trazer o pessoal, nós é que viajamos muitas vezes e vamos ao encontro desses jogadores fortes. E uma dessas viagens, além do Open Internacional da Queima das Fitas que decorreu em Coimbra, foi também a participação de muitos dos vossos jovens no Campeonato Nacional de Jovens de Partidas Clássicas que decorreu em Fátima entre 10 e 14 de abril. Como foi essa ambientação e já agora também quais os resultados e se eles corresponderam às expectativas dos jovens do Núcleo de Sportinguista de São Miguel nesses Campeonatos Nacionais de Jovens de Partidas Clássicas?
Epá, fantásticos, fantásticos mesmo. Epá, eu já vi na internet muitos treinadores a dizerem que é uma sorte terem uns alunos. Eu aí vou entrar na mesma onda. Realmente, desde que eu comecei a treinar, eu nunca tive os jogadores com os resultados que eles estão a ter. Por exemplo, no sub-10, o Tiago Antunes foi terceiro. O Tiago Antunes já não é a primeira vez que consegue um pódio. Portanto, ele nos sub-8 já tinha sido terceiro, nos sub-10 agora repete o terceiro lugar, impecável, consegue um empate com um jogador que é muito forte, que é o Farima, que é ucraniano, e acaba o jogo, lá está, ele é novíssimo, não está habituado a competir com este tipo de jogadores. Aliás, nós jogamos sempre contra as mesmas pessoas, não é? Por exemplo, nas aulas, eu costumo dizer as nossas aulas são as aulas mais fortes dos Açores, não é? Porque o pessoal, e claro, isso na brincadeira, atenção, mas porquê? Porque a gente faz os torneios informais e o pessoal eles estão sempre a jogar com as mesmas caras. E o Tiago, quando acaba aquele jogo, acaba com uma naturalidade enorme. E eu pensei, epá, ele vai dizer que perdeu o jogo. Ele, não, empatei. E foi difícil, claro, foi difícil, mas eu gostei. E esta filosofia é excelente, porque eles, quando viajam, é claro que eles gostam, estão a jogar com pessoas diferentes. Depois, nos portanto, sub-14, a Vitória Simbran continua a ser uma monstrinha, né? A jogar xadrez espetacular. Ela esta época foi a terceira época que ela ganhou os femininos, portanto foi campeã feminina. Nos absolutos também ficou no topo. Ela ainda, há 2 meses atrás, foi campeã nacional absoluta de rápidas, ou seja, nunca tinha tido uma aluna a ser campeã nacional absoluta e, epá, cá em Portugal não é muito comum vermos raparigas a ganhar os absolutos. Portanto, isto mostra que realmente ela tem ali uma motivação muito acima da média. Depois, no sub-18, o Ricardo Torres ficou em terceiro. Eu nunca tinha tido nenhum aluno também a ficar no pódio do sub-18. E ele consegue ali uma performance de 1900 e tal. Portanto, também claramente está a jogar xadrez. Cá nos Açores, acima dos 1900, nós temos o quê? 3 ou 4 jogadores. E ele está, portanto, com 17 anos, não é? E já está nesse nível. Portanto, eu acho que neste momento eu posso dizer com toda a certeza que o futuro do xadrez açoriano já está assegurado. Agora, a questão é até onde nós conseguimos puxar pelo potencial do xadrez açoriano, não é? A questão é essa. Se chega ao nível de mestre, não é? Por parte do Ricardo, da Vitória, do Tiago, etc., ou se vão chegar a 1900, 2000, 2100. Eu acredito que eles podem chegar onde quiserem, sinceramente. Falou aí num aspecto muito importante para as escolas, nomeadamente para os professores que estão nas escolas, que é a transição ou cativar dos alunos para o xadrez. Uma primeira batalha ganha, a segunda, levá-los da competição em escola ou no contexto de aprendizagem para já uma competição federada. Para si, é essencial que eles estejam mesmo integrados na competição federada ou é possível motivá-los para a competição na escola? E já agora, como é que se motiva para esse tipo de competição? Na minha opinião, não é obrigatório que o pessoal compita, sinceramente. Eu acho que isto, a principal vantagem do xadrez para, eu diria, 95% ou 96% dos praticantes é que o xadrez vai ajudar a que eles se desenvolvam a nível pessoal e também profissional, nas áreas que eles depois vão trabalhar. Vão ser poucos aqueles que vão continuar a jogar xadrez durante 10 ou 15 ou 20 anos. Portanto, eu penso que quando nós, professores de xadrez, não é? E mesmo nas outras modalidades, quando nós ensinamos e ajudamos o pessoal a crescer na modalidade, nós estamos a fazer os possíveis para que estas pessoas se desenvolvam corretamente. Por exemplo, aquela história de tu tens de ganhar, tu tens de ter... Epá, isto é tóxico, isso é terrível, é a pior coisa que um treinador pode fazer. Há jogadores que vão perder mais do que ganham, há outros que vão ganhar a maioria dos jogos,
Os que perdem, nós vamos ajudar a que eles melhorem os resultados, mas sempre tendo em conta uma mentalidade positiva de evolução, de crescimento. Pronto, eu penso que é por aí. Agora, em relação a convencer o pessoal a participar, eu vou ser sincero, eu muitas vezes falo com os alunos todos, falo com os pais e digo, epá, este rapaz, esta rapariga, tem muito potencial, eu gostava que eles participassem em provas. Às vezes os pais não se mostram muito interessados. Quando isto acontece, ok, pronto, não é grave, não participam. Quando o pessoal se mostra interessado e querem que eles compitam, é claro, eu fico todo contente, é claro, e a partir do momento que eu sou treinador e eu próprio também compito, eu também gosto de ver o pessoal a competir, e depois, claro, aí há normalmente uma adaptação, porque eu já sei que o pessoal que quer competir é o pessoal que vai querer também dedicar-se mais um bocado e explico o que é necessário e o que é que não é necessário. Em relação às provas na escola, era o que eu tinha dito, olhar para isso tudo de uma forma positiva, construtiva e fazer com que o trajeto deles no xadrez seja um trajeto feliz e não um trajeto de frustração, tristeza, porque eu acho que esta é a pior coisa que pode acontecer. Falou num trajeto feliz. Para si, um trajeto feliz é um trajeto só marcado por vitórias ou é um trajeto alicerçado numa evolução natural em que em algumas partidas irão ter um triunfo do seu lado, mas em outras partidas irão perder? Para si, o trajeto feliz, como frisou, será esta a vertente de evolução? É claro, claramente, é a vertente da evolução. Eu, por exemplo, uma coisa que costuma acontecer, mesmo no pessoal que compete, isto aconteceu agora, por exemplo, no Nacional de Jovens, portanto, por acaso até foi a vitória, acabou o jogo, perdeu. E a pergunta que eu fiz foi, sentiste que ele era mais forte do que tu? E ela disse-me, sim, ele era mais forte do que eu. E eu, ok, estás triste? É claro. Ela respondeu, é claro, eu gosto de ganhar. E eu, ok, mas olha, vamos continuar a trabalhar e pelo menos sentiste que ele era mais forte do que tu. Isto é importante, porque, lá está, porque é que essa conversa é interessante? Porque muitas vezes o pessoal, quando perde sozinho, ou comete um erro, um blunder, algo assim do género. Outras vezes perdem porque sentem que o adversário é mais forte. E este pensamento, essa interiorização de porque é que as coisas correm bem, porque é que as coisas correm mal, vai fazer com que eles depois, noutras áreas, também consigam lidar melhor com os resultados. Porque há uma coisa que nós na vida temos de saber lidar, que é com a frustração, não é? Independentemente da área que a gente trabalha, nós não vamos acertar sempre, vamos falhar. Portanto, eu penso que o xadrez é muito importante por causa disso. Portanto, claramente, crescimento. E falou aí na parte do crescimento, falou exatamente neste caso de uma partida em que uma das suas jovens xadrezistas não alcançou a vitória. Como encara e como trabalha essa vertente da derrota e eventualmente de algumas derrotas consecutivas? Como trabalha isso com os seus jovens xadrezistas para que eles não percam o foco e continuem numa senda de evolução? Essa é uma grande pergunta, porque uma das tarefas mais difíceis é recuperar um jogador ou uma jogadora depois de ter perdido 3 ou 4 jogos. Uma vez que isto afeta muito a autoestima, não é? O pessoal começa a pensar, não jogo nada, e pronto. E então, o que eu faço, claro, primeiro, faço sempre a análise dos jogos, portanto, que é para ver a nível técnico o que é que falhou. E depois, inevitavelmente, em alguns jogos há falhas que são técnicas, limitações que os jogadores têm e que a gente tem de corrigir. Outras vezes são distrações. Distrações que já podem ser consequências da frustração do torneio estar a correr mal. Eu, por exemplo, tive um aluno que isto aconteceu. E então, neste ano. E então, o que é que eu costumo fazer? Eu faço os possíveis para que eles procurem a força internamente. Ou seja, o tipo de discurso que eu costumo fazer é: tu sabes que tu tens valor, tu sabes que consegues. Tu vieste para aqui, lá está, no caso deles, há sempre o fator viagem, fugir à sua zona de conforto, a mudança de ambiente, jogar com adversários diferentes. Ou seja, para nós, açorianos, a adaptação tem de ser sempre muito maior, não é? Portanto, eu pego nisto e faço com que eles
tentem tornar num ponto forte. Ou seja, eles viajaram porque queriam viajar, porque queriam competir. E é isso que eu costumo dizer. Tu estás aqui porque tu gostas de jogar xadrez. Agora, perdeste o jogo, que seja porque o teu adversário jogou melhor do que tu. Agora, dá o teu melhor. Tu consegues, vamos a isso. Ou seja, é fazer os possíveis com que o pessoal procure força em si, internamente. Porque se eles não tiverem essa capacidade, eu não vou ter essa capacidade. Cada um tem de conseguir buscar, lá está, o poder que tem dentro de si. E acho que aí é que depois aparecem os resultados, não é? Na minha opinião. Às vezes corre bem, outras vezes corre mal, mas lá está, a gente tenta sempre. Falou também já num aspecto importante da família. Da parte das famílias, é preciso um grande investimento para que os jovens venham jogar xadrez, nomeadamente ao continente? É. Curto e direto, é. É assim, nós, a Associação de Xadrez não tem culpa, nós neste momento a nível de apoios, os apoios claramente não têm sido suficientes. E então, pronto, a Associação vai fazendo os possíveis para gerir os apoios de modo a encontrar um equilíbrio entre as provas por equipas, em que o pessoal vai jogando, e também os nacionais de jovens, de rápidas, semi-rápidas, etc. E então o que tem acontecido é que, por exemplo, um jovem como o Tiago Antunes, é muito novo, não é? Tem 9 anos neste momento, muitas vezes os pais acompanham, não é? E o que é muito bom, porque mostra que há realmente apoio na família, o caso do Tiago, o caso do próprio Ricardo, a Vitória, etc., mostra que há apoio familiar, o que é excelente, porque com o apoio familiar eles vão conseguir chegar sempre mais longe, porque já tive alunos que não tinham o apoio da família, é sempre muito mais complicado. E agora, também envolve encargos adicionais, porque os jovens, por exemplo, no Nacional têm direito aos apoios, mas os encarregados de educação não têm direito a apoios, não é? E portanto, eles fazem isso com muito gosto, eu percebo, mas está implícito que é preciso ter algum capital, não é? Que é para apoiar os filhos. Falou também e já mencionou os lugares de pódio que os seus atletas alcançaram agora nos nacionais jovens, de partidas clássicas. Há um reconhecimento depois por parte da sociedade, neste caso da Sociedade de São Miguel, dos resultados já alcançados? Felizmente, o núcleo sportinguista portanto, está sediado na zona dos Arribes, cá portanto, em São Miguel. E por acaso, precisamente hoje, vai haver uma gala do desporto em que, portanto, alguns dos jovens do núcleo sportinguista vão ser homenageados. E, portanto, o reconhecimento existe na zona do clube. Agora, lá está, é isto, não é? Porque fora do meio pouca gente sabe o que é que nós andamos a fazer, não é? Porque nós estamos a falar de uma modalidade que, por exemplo, cá nos Açores nós estamos a chegar a talvez 200 praticantes, ou seja, é pouca gente, há pouca gente a jogar. Por isso, no nosso meio, ok, porreiros, mesmo em Portugal continental o pessoal já começa a conhecer os jogadores, o trabalho também felizmente vai passando. Agora, se eu, por exemplo, falar com alguém de outra área e disser eu sou profissional de xadrez, eles vão rir-se e vão dizer, a sério? Também é possível de ser profissional de damas, não é? Portanto, não, isto aí não passa. Mas felizmente os jovens têm sido homenageados todos os anos na Gala do Desporto e acho que isso é muito importante para eles porque eles sentem que realmente o que estão a fazer não é em vão, não é? É claro, eu penso que é muito bom, eu penso que é muito positivo. E estamos a encerrar e também a terminar este tempo que temos para esta abordagem ao xadrez em São Miguel, às conquistas dos jovens do Núcleo Sportinguista de São Miguel, também à prestação da equipa na primeira divisão, que esperemos seja recheada de sucessos, e ao Luís, que conselhos deixa para aqueles que agora querem promover o xadrez, seja num clube, seja nas escolas e que, como o Luís, enfrentam muitas vezes a dificuldade de atrair os jovens para os tabuleiros e depois atraí-los para a competição federada.
Epá, o primeiro conselho é nunca desistam, porque no xadrez, eu sei, por causa do meio, é muito fácil nós desistirmos, porque aparece a primeira dificuldade, ou a segunda, e nós começamos a dar as aulas e temos 2 alunos ou 3 alunos e pensamos, espera, isto não compensa nem a nível de ensino, nem a nível financeiro, não compensa em lado nenhum, não desistam, porque se vocês, e o xadrez é muito bom nesse aspecto, normalmente quem ensina é porque tem um amor enorme a essa modalidade, não é? Portanto, se vocês gostam de xadrez como eu gosto, vão ver que a longo prazo vão ser recompensados. A nível técnico, felizmente, nós vivemos na era de informação, a internet tem montes de informação. Se precisarem de ajuda por parte de outros treinadores, eu próprio, digam qualquer coisa, eu faço streaming também, estão à vontade, eu posso ajudar com material. Eu sei que outros treinadores também estão dispostos a ajudar. E tudo o que forem limitações técnicas, isso tudo dá para corrigir. E com a ajuda de outras pessoas. Também não tenham medo de pedir ajuda, porque ninguém é perfeito. Eu também de vez em quando peço ajuda a amigos, com uma ou outra dica, que é para ver se a gente também cresce todos em conjunto. Outra sugestão que eu queria dar muito rapidamente é que vocês não estão sozinhos e nós somos todos amigos. O xadrez, por algum motivo, muitas vezes existe aí algumas inimizades, né? Há um treinador, há outro treinador, aquele não presta, eu sou melhor. Não, calma, porque é que um há de ser mau, o outro há de ser bom? Nós estamos todos a trabalhar em conjunto, nós estamos a trabalhar de modo a que o xadrez em Portugal dê um salto. E eu penso que esta mentalidade construtiva e positiva é que vai conseguir fazer com que a gente consiga chegar mais longe e talvez, quem sabe, daqui a 5 ou 10 anos haja aí algum português com 2.600. Eu penso que é importante procurar ajuda se for necessário, não desistir e seguir em frente e continuar a trabalhar numa área que gostam, não é? Porque se não gostarem nem vale a pena. Luís, agradeço-vos desde já todo o tempo que nos dedicou, também a sua visão sobre o xadrez e as recomendações para quem agora começa a trabalhar com jovens. Desejo também, mais uma vez, toda a sorte para o xadrez açoriano e assim que nos acompanha aqui no Checkmate no novo canal, como sempre, quinzenalmente, olhamos com atenção para o mundo mágico das 64 casas. Novo canal, sempre novão, sempre seu.